Olá, bom dia. Então, hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre um texto na Bíblia que fala sobre marido e mulher, sobre casamento, né? E aí, como a gente está fazendo 47 anos de casados, eu propus ao Floriano para ele fazer comigo. E ele topou, viu, gente? Então, eu vou ler o texto, depois a gente argumenta, tá bom? Olha só, em Eclesiastes 4, 9 a 12, fala assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o outro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vamos conversar um pouquinho sobre esses textos, né, Floriano? Começa falando você, um pouquinho, por favor. Esse texto está nos mostrando uma verdade na Bíblia. Deus não fez o homem para viver sozinho. O homem tem de ter uma companheira, alguém que viva com ele. Alguém que Deus realmente colocar no seu caminho e que ele saiba realmente que é essa a vontade de Deus. E eu acho que é exatamente isso que esse texto quer colocar. E, na verdade, é melhor serem dois do que um. Embora a gente entenda que os dois, quando se casam, se tornam um, mas é importante observar que os dois são importantes na sua individualidade. E um ajuda o outro em quase todos os momentos, porque é melhor dois do que um. Um vive isolado, sozinho, não tem com quem conversar, não tem com quem sair, ele realmente fica muito triste. Mas quando os dois estão juntos, a coisa muda, porque aí eles conversam, eles passeiam, eles louvam a Deus juntos, engrandecem o Senhor em tudo que fazem. Então, mas é interessante, porque o texto também levanta, né, que quando cai o outro levanta, né? E a gente tem percebido nesses últimos tempos que todos os casamentos passam por problemas, né? A gente sabe que não existe casamento perfeito. Se for perfeito, não é mais um ser humano, porque aí já foi para a glória com Jesus. Porque aqui na Terra, todos nós temos defeitos. Todos nós, em algum momento, a gente pisa na bola, entre aspas, né? A gente vai fazer alguma coisa que entristece o companheiro, assim como ele também faz coisas que entristecem a gente. Nesses 47 anos de casado, Floriano fez muita coisa que me entristeceu também. Claro, tem coisas que ele faz que ele gostaria de fazer e queria que eu fizesse junto com ele porque ele gosta. Aí eu falo, não é assim. Eu não gosto de fazer isso. Então, se eu fizer isso por você, depois você tem que fazer algo também que eu goste para fazer comigo. Então, por exemplo, ele gosta muito às vezes de ir em lugares estratégicos para a gente viajar, que ele ama. E eu particularmente não gosto muito daqueles lugares. De um dos lugares que ele vai, eu gosto, mas já enjoei. Aliás, 2 lugares, né, Floriano Santana? 2 lugares que eu enjoei já de tanto ir. Então ele, não. Por quê? Porque eu já fui muito, cansa. A gente é sempre a mesma rotina, né? E eu tenho um certo enjoo de rotina. Floriano gosta mais de repetir as coisas que ele já sabe que são boas, entendeu? Mas eu, às vezes, gosto de arriscar, né? Então, é bom arriscar, né? Senão, como a gente sabe que aquilo vai fazer bem pra gente, como é que a gente vai provar o novo, saber de algo novo? E aí, Floriano? Eu acredito que esse aspecto do casal é muito importante. A Bíblia nos mostra que você vive em função do outro. Eu não sou dono do meu corpo, assim a mulher, e ela não é dona do corpo dela, assim sou eu. Assim sendo, a gente tem de viver para agradar o outro. Eu acho que é importante a gente se ajudar. Ou seja, se ela gosta de uma coisa, eu faço o que posso, se tiver condições, para agradá-la. E ela faz também isso comigo. Eu acho que é importante isso aí. Agora, quando a gente escolhe locais mais próximos, que vai de carro, eu acho que é de comodidade e gostar realmente das coisas. Então, mas aqui também fala, eu estou querendo levantar a questão de cair e o outro ajudar. Porque no casamento isso é muito importante, né? O marido tem que ajudar a mulher quando ela fizer alguma coisa que levá-la
que ela sinta-se como se tivesse caído, cometido algo assim que realmente não foi legal, então ela fica muito para baixo. E aí o marido pode levantar. E a mesma coisa o marido, né? Quantos maridos às vezes perdem o emprego, né? E as mulheres, primeira coisa quando ele chega para falar que é demitido, eu penso que ele deve ter uma grande dificuldade nessa questão. E a mulher também, né? Porque a gente tem os mesmos sentimentos que os homens, só que o homem é mais difícil porque ele é o provedor, né? A Bíblia fala que o marido é o provedor, não é não? Mas o outro é o auxiliar. Só auxiliar? Auxiliar, a Bíblia fala que não ajuda, mas a mulher é auxiliadora. Assim sendo, realmente, o homem quando ele perde o emprego, ele fica triste. Mas a mulher também fica, porque se a mulher trabalhar fora e de repente perder o emprego, ela fica triste, porque ela está acostumada com aquela rotina, que às vezes ela diz que não gosta, mas que na realidade ela está acostumada àquilo. Então acho que é importante realmente a gente aprender a conviver um com o outro e agradar um ao outro. Acho que é importante isso. Mas veja bem, com relação à mulher a trabalhar fora, eu penso que toda mulher tem esse perfil, tem um perfil que é característico dela. Por exemplo, eu sempre gostei de trabalhar fora, né? Então, mas eu esperei nossos filhos ficarem maiores um pouquinho, e aí eu engatei a primeira e só parei para aposentar, né? Foi direto, né? Então, eu trabalhei bastante, você nem se fala, você sempre trabalhou muito, e nós estudamos muito, né? Eu penso que eu fico às vezes assim, meditando, tanto que a gente estudou. Olha, gente, graduação, mestrado, doutorado, você também, a vida inteira nossa, nossos filhos viram tanto a gente estudando, que eu acho que é por isso que eles são tão estudiosos, né? Graças a Deus, porque eles são muito estudiosos, né? Então, isso é bênção de Deus, e é por isso que eu também vejo aí o casal como exemplo para os filhos, né? Se o casal estuda, se o casal procura se esmerar, fazer o melhor que ele tem, daquilo que Deus coloca nas mãos dele, obviamente os filhos vão perceber isso, né? Vão ver que a gente está estudando. Lá em casa era muito legal, e quando eu estudava, eu fazia mestrado, essas coisas assim, eu tinha um filho que digitava quase tudo para mim, né? Quase tudo, mesmo ele estudando. E o Floriano, eu ajudava muito ele também nas correções, assim, de texto, metodologias, essas coisas todas, era por minha conta, né? E então a gente percebe que um ajuda o outro é nesse sentido. Se um tem uma capacidade específica e ele pode usar essa capacidade para ajudar o esposo, obviamente ele vai ter que fazer isso, e com amor, né? E com amor, porque nós temos que fazer tudo com amor. É por isso que realmente o texto está dizendo que é melhor serem dois do que um, porque um está sempre ajudando o outro, um complementa o outro. Eu acho que aí é um aspecto importante. Se a pessoa viver sozinho, não tem ninguém para compartilhar as coisas que ele faz. Então ele faz, mas fica muito sozinho, e isso não é bom. Não é bom que o homem esteja só, diz a Bíblia. Por isso Deus fez um auxiliador para o homem. Então, auxiliadora, com certeza. A Bíblia fala que a mulher é a edificadora do lar, né? Está lá no Provérbios, né? Que a mulher edifica o lar, né? E ela edificar o lar não é sozinha. Primeiro é o marido. Ele é segundo, na concepção bíblica, o marido é o chefe, como é que se fala? A Bíblia usa o termo, qual é? É o cabeça do lar. O cabeça do lar. Como Cristo é o cabeça da igreja. E a mulher, ela é submissa ao marido, assim como ela é ao Senhor. As pessoas falam assim, tem muitas mulheres hoje em dia que não suportam essa palavra submissão. Gente, mas submissão aqui não é no sentido de você ser escrava, no sentido de você ficar ali sujeita. É algo que é prazeroso. Eu falo como mulher, casada já há 47 anos, que ser submissa aqui é no sentido de eu ouvir o que o Floriano fala, ponderar com ele, chegarmos a um objetivo comum, e temos que olhar na mesma direção, e depois eu ser submissa, porque a fala dele vai pesar mais, né?
Mas se a minha também estiver certa, ele vai ponderar e vai ver qual é a fala, qual que é o caminho melhor. Mas antes, depois de tudo isso, a gente leva isso diante de Deus, porque a gente não pode tomar uma decisão só porque o Floriano falou ou a Vera falou. Não, nós temos que submeter as nossas decisões ao Senhor. E foi sempre assim. Quantas vezes eu estava no emprego muito bem remunerada e o Floriano falava, Vera, eu vou ter que fazer isso. Você ora e depois você me fala, né, Flori? E eu orava e o Senhor falava sempre no meu espírito, tranquilo, vai. E eu mal quando eu ia para o lugar, Deus sempre abriu uma porta de trabalho para mim que era melhor do que a outra, sabe? E aí você vê que essa submissão agrada a Deus. E Deus se agrada tanto disso que Ele está sempre nos abençoando com porção dobrada. Eu falo que isso é porção dobrada. Quando a gente é submissa, Deus nos agracia com bênçãos dobradas, né? Para, filho. Então, veja. E outra coisa que fala também, né? Então, mulheres, lembre-se disso, submissa como ao Senhor. Porque se o Senhor se agradar de você, não vai ter para ninguém não, viu? Ninguém. Então, olha, eu acho lindo também no nosso relacionamento que a gente ora muito juntos, né? Principalmente cedinho pela manhã. E às vezes o Floriano chega e fala assim pra mim, eu senti no meu coração, no meu espírito, que eu tinha hoje que dar bastante carinho pra você, que o Senhor falou que você tá carente. E de fato, gente, naquele dia eu tava mesmo querendo algo diferente. E ele chega e faz exatamente aquilo que eu estava querendo, sabe? E aí a gente vê como é que Deus é lindo, como é que Deus é maravilhoso. Ele impulsiona o nosso parceiro a fazer algo que ele sabe que vai agradar a gente, né? Deus é que é soberano, ele que sabe sondamente o coração, né? Mas eu acho também muito legal que fala sobre dormir juntos, né? Um aquentar o outro, né? Eu tenho muito frio às vezes dos pés. Então, o Floriano comigo, ele sofre, porque eu pego quando eu frio, com meus pés da geladão, ó, vou lá no meio das pernas dele, coloco o meu, até fica quentinho. E já eles são as mãos, né, amor? Ele chega com as mãos geladas, eu falei, não, agora é a minha vez. E aí, eu tenho que esquentar as mãos dele. Gente, parece brincadeira, mas é verdade isso, né? Então, veja, e isso é muito importante pro casal, né? Esse dormir junto, eu penso que nenhum casal devia dormir separado, a não ser que esteja doente ou que precise ficar separado por alguma doença que exija isso. Caso contrário, não se fique separado do seu marido, sabe? Não fique. E maridos, não sei se você vai falar sobre isso, mas o marido não fica até tarde vendo televisão, não. Sabe, sua parceira fica lá no quarto sozinha, ou vice-versa, ou a mulher também, né? A não ser que o marido fale, olha, eu hoje quero dormir mais, então se você quiser ficar vendo um pouquinho de televisão, pode ficar. Mas o legal é irem os dois juntos, né, e ficarem dormindo, porque vão se abraçar, fazer carinhos um com o outro, e isso é importante para o casamento, né, amor? Então isso é importante para o casamento. E aí, também fala nesse último aqui que se quiser um prevalecer contra o outro, né, os dois resistirão. Ou seja, se alguém quiser vir contra nós, nós dois resistiremos a essa pessoa, né? E principalmente o inimigo de nossas almas, né? Que é Satanás. Ele vem, ele está investindo pesado nos casamentos. Quando ele vê que os casais são bênçãos nas mãos de Deus e que tem sido bênção na vida de outras pessoas, ele investe pesado mesmo para aquele casal ter problemas. E aí os dois juntos resistirão melhor ao inimigo, porque a Bíblia fala o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então juntos nós vamos orar, vamos fazer um jejum, nós vamos orar, colocar diante de Deus e vamos resistindo até que a bênção do Senhor venha sobre nós e nós estejamos prontos para prevalecer e sermos mais do que vencedores, né? E o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, né, Floriano? Se puxar, será que quebra? Hein? O texto fala que não. O texto fala que não, mas o que você acha? Não rebenta. Verdade, mais alto, se o casal, na realidade, vivendo bem um com o outro, Deus abençoa o tempo inteiro. Então, na verdade, o inimigo não tem força sobre o casal que vive de acordo com a vontade de Deus. Entende? Então, olha, a fala dele geralmente é muito mansa em casa, sabe? Quietinho, ele não fala muito alto, não. Eu é que falo, mas ele não. Então, às vezes, por isso que eu pedi para ele falar mais alto.
É isso, gente. Ou seja, que os casais, não existe receita pronta para nenhum casal na face da terra. O que existe é submissão a Deus, os dois juntos, olhando na mesma direção, certo, Fori? Olhando na mesma direção, colocando tudo